por que existimos? Existe vida após a morte? O que é a morte? O que é o universo? O que é Deus? Estas e muitas outras questões têm sido exploradas pelos grandes mestres na história da humanidade. São questões levantadas pela maioria das pessoas em algum momento de autorreflexão nas suas vidas. A religião, a filosofia e a ciência têm sido os principais instrumentos usados pelo homem na busca do sentido e ordem para tudo. No século VI a.C., Confúcio rejeitou a mitologia e a superstição da religião chinesa tradicional. Ele pedia mais atenção aos valores sociais e humanísticos de reciprocidade e preocupação com os outros. Na Grécia clássica, Sócrates questionou as tradições religiosas de seu tempo e acabou sendo condenado à morte por isso. Ele afirmava que, se os deuses aprovam algo porque está certo, então deve haver um padrão de exatidão, uma ordem moral ou cósmica que transcende até os deuses. No século XIII d.C., Tomás de Aquino, inspirado em Aristóteles, afirmava que, uma vez que algo não pode surgir do nada, então deve ter havido algo no princípio, e este algo é Deus. Descartes, o grande filósofo e matemático francês, famoso pela máxima "penso, logo existo", questionou Deus desenvolvendo o seguinte raciocínio: se não podemos duvidar que a dúvida existe, e já que a dúvida é uma maneira de pensar, não podemos duvidar que o pensamento existe. Se o pensamento existe e exige um pensador para pensar, não podemos duvidar que existimos enquanto pensamos. Nós temos a ideia que Deus é um ser perfeito, o que significa que Deus é bom, onipotente e onisciente. Portanto, essa ideia não pode vir de experimentos e nem pode ser inventada por mim. Ela deve ter vindo de Deus, que garante a minha capacidade intelectual. Voltaire, considerado um dos grandes pensadores da história, questionando as incoerências religiosas de seu tempo, teria dito: apresente-me um Deus que eu possa amar, e eu o amarei. O grande gênio Blaise Pascal, exímio cientista e filósofo, viveu muitos anos de sua vida na austeridade do mosteiro de Port-Royal, na França. Ele viu em membros de uma certa ordem religiosa a personificação da deturpação da pureza do Evangelho do Cristo, a quem ele dava obediência e lealdade incondicional. Em um de seus pensamentos, ele disse: o homem é um caniço pensante, mas sua glória é maior que a do universo, pois o universo pode até matá-lo, mas não sabe que o mata. O homem, apesar de ser morto pelo universo, só ele sabe que vive e sabe que é morto. No século XVIII, Immanuel Kant complementa o conceito de Platão de que o conhecimento de si é fundamental e o conhecimento do mundo é derivativo, ou seja, segundo a perspectiva do homem. Portanto, Deus e religião
devem ser entendidos por sua relação interna com a nossa experiência moral. Newton acreditava que havia um código velado na Bíblia e investiu muito tempo da sua vida buscando descobri-lo. Einstein questionou: Deus teve alguma escolha na criação do mundo? Mas o que move o homem a buscar respostas para estas questões? Impulsionado por estes mesmos questionamentos, o filósofo e educador Huberto Roden desenvolveu uma extensa obra buscando compreensão para estes temas. Huberto Roden, nascido em Tubarão, Santa Catarina, foi padre jesuíta por 25 anos. Entre 1945 e 1946, obteve uma bolsa de estudos para pesquisas científicas na Universidade de Princeton, onde conviveu com Albert Einstein. A partir de 1946, regeu as cátedras de Filosofia e de Religiões Comparadas na American University, de Washington. De volta ao Brasil, Roden se dedicou ao ensino de sua filosofia universica, pela qual buscou uma visão rigorosamente lógica e ao mesmo tempo altamente intuitiva, tendo publicado mais de 60 livros sobre esta temática. No período de 1970 a 1981, o seu aluno e discípulo J.B. Castro gravou mais de 300 fitas de áudio com aulas, palestras e conferências proferidas por Huberto Roden na sede da instituição Alvorada, por ele presidida, e também em universidades, bienais, bem como no Ashram, o centro de retiros espirituais mantido pelo professor Roden. J.B. Castro, desde a infância, também investiu a sua vida nesta missão singular de buscar soluções para estas questões. Nascido em Minas Gerais, na cidade de Luz, J.B. Castro começou desde cedo suas pesquisas em todos os campos do conhecimento. Mudou-se logo para Anápolis, Goiás, onde morou algumas décadas, até desembarcar em São Paulo, onde vive até hoje. O período mais intenso de sua pesquisa teve início na década de 40, quando J.B. Castro começou a ler as obras de Huberto Roden. Este contato foi tão importante e produtivo que este relacionamento só se encerrou em 1981, com a morte do professor Roden. Esta intensa busca em todos os campos do conhecimento culminou em 1982 com o que J.B. Castro chama de a grande equação da vida, isto é, o ponto de culminância do conhecimento integral por ele tão intensamente buscado. Desde então, J.B. Castro tem se dedicado a ensinar, incentivar e exortar as pessoas para que tomem posse desta compreensão. Em 1991, juntamente com um grupo de alunos e discípulos, formou e fundou a Telos Associação Cultural, que preside até hoje e cuja finalidade central é apresentar esta compreensão e estimular cada membro a esta experiência individual. A característica mais evidente em J.B. Castro, a sede de investigação pelos próprios olhos, é estimulada em todos os que adentram as portas da Telos em busca de conhecimento. Conhecimento de si mesmo, conhecimento da vida. Esta característica de buscar diretamente a compreensão é que torna possível a cada pessoa a experiência com o cosmos e consigo mesma. Longe de regras fixas, dogmas ou preconcepções, foram também um grande desprendimento pessoal e esta sede por respostas coerentes que levaram J.B. Castro ao encontro com a sabedoria.
Sabedoria tem seu sentido e raiz na palavra latina sapere, que quer dizer saborear, experimentar, experienciar. Sabedoria, portanto, é conhecimento com experiência. O que J.B. Castro pôde constatar e mais tarde compartilhar com os que passaram a acompanhá-lo em seu caminho através da Telos é que este conhecimento integral é algo alcançável, compreensível e, ainda melhor, experienciável. E isto independentemente de diferenças culturais, religiosas, étnicas e quaisquer outras circunstâncias externas ao indivíduo. A Telos tem como objetivo principal estimular e dar os elementos deste conhecimento às pessoas, para que cada uma compreenda o seu valor diante da vida e o seu imenso potencial individual, e possa, pela experiência direta, colher os benefícios para si, e depois também cooperar para que mais e mais pessoas tomem posse desta grande equação da infinita vida para o universo e para o ser humano individual.